Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para adorar ao nosso Senhor. Nesse momento vamos juntar todos os nossos corações, elevar ao nosso Deus, glorificar somente a Ele, com os nossos corações voltados somente a Ele. Nós vamos fazer uma oração para começarmos esse nosso horário, essa nossa hora de culto ao nosso Deus. Oremos. Deus, diante do Senhor, diante do Teu trono, nos curvamos para exaltar e glorificar a Ti, nosso Criador, Salvador e sustenedor das nossas vidas. Agradecemos pela semana que passamos debaixo do Teu cuidado e proteção. Senhor, neste momento, nós queremos de todo o coração adorar a Ti. Queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Nos auxilia por isso, para Te rendermos tal ato. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós vamos cantar hino de número 16. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o sim de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus que vos faz prosperar dia a dia e com amor vos defende, abençoa, porfia. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Amém. Nós vamos nesse momento fazer mais uma oração ao nosso Deus. Oremos. Louvado sejas, ó Deus, que nos derrama graça sem medida. Nós te louvamos porque cuida de cada um de nós, teus filhos, como um pastor cuida das suas ovelhinhas. Durante a semana que passamos, nós vivemos em paz debaixo da tua misericórdia. Mesmo sendo falhos, o Senhor tem nos abraçado com os teus braços de amor e perdoado. E a cada dia tu nos renovas em ti. Agradecemos por isso. Agradecemos por nos vestir completamente com o amor que é eterno. E por hoje também podermos ouvir a tua santa palavra. Através desta, nos direciona, ó Deus, para não nos desviarmos nem para a direita ou nem para a esquerda, para estarmos com os nossos corações mirando, fixos em Ti. Nesta época de pandemia, de grande tormento que passamos, nos faz tornar os nossos olhos, os nossos corações, todo o nosso ser para Ti, Criador e sustentador de todas as coisas.
Esperamos por uma solução, mas não podemos achar nesse mundo. Várias pessoas estão caindo enfermos de um lado e de outros morrendo. Nós vemos pessoas exaustas e angustiadas por causa desta aflição. Então nos voltamos para o Senhor, não porque és uma outra opção, mas porque o Senhor é a única. Porque o Senhor é o único que nos livra, porque o Senhor é o único que nos salva. Deus, cuida de cada um de nós, teus filhos e servos, e cuida das nossas famílias. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Nós vamos cantar mais um hino de número 67. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo a lei, o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Amém. Nós vamos ouvir nesse momento a mensagem de nosso Deus, que está em Salmo de 46. A mensagem de nosso Deus para hoje vai ser pregada pelo reverendo José Alex Barreto. Ele é o pastor da igreja de Pissarreira e diretor-geral do Seminário Teológico do Nordeste. Nós vamos ouvir a palavra de Deus através do reverendo, e eu espero que os irmãos ouçam através dele a voz do nosso grandioso Deus. Que abram a palavra do nosso Deus no Salmo de número 46, que será o salmo para a nossa meditação nesta noite. Salmo de número 46. Abra sua Bíblia neste salmo, deixe ela aberta. Eu quero depois também que vocês tenham outros dois textos abertos
porque vão nos ajudar na compreensão deste salmo. Um deles é 2 Reis, capítulo 19, eu não vou ler agora esse texto, mas que você já deixe marcado, e o outro é 2 Crônicas, capítulo 20. Então nós vamos ler Salmo 46, mas eu quero que você deixe marcado, tanto 2 Reis, capítulo 19, como também 2º livro das Crônicas, capítulo 20. Então, antes de lermos, vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, entoamos louvores ao Senhor na expectativa de que aguardamos a tua vinda. Temos a certeza que ela ocorrerá e devemos estar preparados para isto. Em nossa peregrinação aqui na terra, certamente enfrentamos dias de montes e de vales, figuradamente falando. Mas sabemos que o Senhor é o Deus dos montes e dos vales. Agora, ó Deus, ao abrir a tua palavra e antecedendo a leitura da mesma, carecemos e suplicamos da ação poderosa do teu Santo Espírito para nos iluminar, a fim de que possamos compreender e nos deliciar com as maravilhas da tua lei. Como Maria, escolhemos, ó Deus, por graça do Senhor, a melhor parte, sabendo que ela não nos será tirada. Que assim se dê. Ajuda-me também a explicar e a aplicar fielmente esse texto para a vida de cada um que está aqui e dos que estão longe, a começar em mim. Em teu nome oramos gratos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Salmo de número 46, diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Amém. Quero iniciar este sermão nessa noite fazendo para você perguntas. Você tem vivido dias turbulentos? Eu creio que a resposta para todo brasileiro hoje, se não a maioria, seria sim. Dias bem difíceis. Mas aí vem uma segunda pergunta: como anda a sua confiança no Senhor nesses dias? Como que está a sua relação com Deus em face de tantas dificuldades e variadas, de natureza diversa? Como que está a sua confiança no Deus Todo-Poderoso? Confiar em Deus antes do problema, muitos afirmam fazê-lo. Depois do problema também, já que ele passou. O duro mesmo é confiar no Senhor
em meio aos problemas. Este salmo que nós temos nas mãos, irmãos, é um salmo que possivelmente foi escrito depois da dificuldade que o povo passou. Ele foi vitorioso, o povo, no Senhor. E então este salmo foi posto para que aquele povo aprendesse que deveríamos confiar não somente após as dificuldades no Senhor, mas também antes e durante estas dificuldades. Portanto, este é um salmo que deveria ser utilizado de maneira didática para que o povo do Senhor aprendesse a confiar em Deus em todo o tempo, sem exceção, sem titubear. Vale ressaltar, irmãos, que as palavras iniciais desse salmo, ao mestre de canto dos filhos de Corá, remetem-nos àquela instrução que era dada para o povo através do canto, pelos filhos de Corá, que foram postos inclusive ali por Davi, mais adiante do seu reinado, com instrumentos e um trabalho específico no serviço ao Senhor. Mas tem uma informação neste cabeçalho, que nos inquieta. É que este salmo deveria ser cantado em voz de soprano. E se você conhece um pouquinho de coral, você sabe que a voz de soprano é uma voz feminina e a mais aguda. Então você tem o baixo, o tenor, que são masculinos, e você tem a feminina, o contralto e o soprano. Então essa informação nos remete pelo menos a duas possibilidades: ou que esta voz deveria ser bem aguda, bem fininha, cantada então pelas mulheres, ou então por jovens mancebos que ainda não tinham chegado a uma fase adulta e a voz era uma voz ainda bem fina. Quem já ouviu alguma vez um canto gregoriano deve imaginar um pouquinho do que estou falando. Mas por que um canto desse, que expressa tanta firmeza, haveria de ser cantado desta forma, com tanta fragilidade na voz? Então o canto expressa uma grande e forte convicção, entoado de uma forma frágil. Creio que uma das razões está o fato de associar que é exatamente na nossa fragilidade que nós vemos manifesta a força do Senhor. Então este salmo, irmãos, é posto para que o povo de Deus, tendo passado o período, pudesse olhar para trás e ver como Deus agiu e firmar-se no seu coração, na sua mente, as convicções que não poderiam faltar em tempo algum, para que inclusive ele pudesse passar pelas dificuldades. A outra informação que nos ajuda a compreender este salmo, e aqui eu queria que você lembrasse dos dois textos que eu pedi para você abrir, das Crônicas e do segundo livro dos Reis, é porque aqui você tem dois eventos distintos, mas apesar de distintos, e aqui aponta para o contexto mais favorável para este salmo, você tem contextos distintos, mas que tem situações bem similares. Qual que é? É que o povo de Deus está na cidade, ali, vivendo na sua normalidade, mas vem o inimigo, e a presença do inimigo assusta o povo do Senhor, porque eles eram mais fortes, eram mais numerosos, eram audaciosos, e atentaram contra o povo do Senhor, dizendo que eles não tinham a mínima condição de vencê-los. E certamente a partir do rei, a todos os demais do povo, todos ficaram aterrados, amedrontados. O que fazer em tais circunstâncias? É exatamente aí, mais uma similaridade desses textos, que Deus levanta o profeta para falar ao rei, certamente à liderança e consequentemente ao povo, de que eles não deveriam temer, que confiassem em Deus. Depois você lê esses textos, porque Deus haveria de agir. Confiar em Deus no meio do problema. Quando você olha a multidão muito maior do que a sua, mais forte, e você olha para si mesmo e percebe-se frágil. Talvez como a voz dos que haveriam de cantar este canto. O que fazer? O que esse texto nos ensina, irmãos, de maneira muito clara, é que o Senhor dos Exércitos sempre está com o seu povo e Ele sempre será o seu refúgio.
O povo de Deus precisaria aprender que Deus, o Deus do pacto, Ele é o Senhor dos exércitos, portanto Ele tem comando sobre todos os exércitos de todas as nações, e todas estão debaixo do seu poder, do seu senhorio. E é esse Deus que nos acolhe, que nos abriga, e faz com que permaneçamos firmes, inabaláveis, mesmo em meio aos problemas. Este salmo nos conduz a 3 coisas bem distintas acerca de Deus, e eu quero falar sobre elas. Primeiramente, que Deus é o único refúgio confiável, verso número 1 a 3. Segundo, que Deus é o único refúgio inabalável. E finalmente, que Deus é o único refúgio invencível. Confiável, inabalável e invencível. Vejamos então isso. Deus é o nosso refúgio, o único confiável. No verso 1 nós temos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esta é a profissão de fé. Esta expressão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, ela se repete 2 outras vezes no texto, de uma maneira mais detalhada, no verso de número 7 e também no verso de número 11. São dobradiças do texto, nos ajuda a compreendê-lo melhor, para que você possa perceber qual é o foco aqui. Deus queria que o povo entendesse que Ele é o Senhor dos exércitos, e que está com o povo, e que Ele é o refúgio deste povo, é a fortaleza deste povo. Então logo no verso 1 você tem uma declaração credal de fé: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Veja, a fala aqui não é apenas um refúgio pessoal, mas é nosso refúgio, é refúgio da nação como um todo, e não apenas de um único homem. E Ele é aquele que é o socorro do povo, bem presente nas tribulações. Como eu falei agora há pouco, aqueles 2 textos do Reis e Crônicas nos remetem a contextos onde o povo de Deus estava sendo afligido, o inimigo estava à porta, a derrota era clara para o povo do Senhor, mas foi exatamente nesse momento que Deus socorreu este povo miraculosa e maravilhosamente. Então o verso 1 traz essa declaração recheada de significados, irmãos, onde o povo de Deus declara com toda a convicção que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Deus é socorro em meio às tribulações. Veja que Ele espera que você creia nisso, usando então 3 expressões muito adequadas para os momentos de dificuldade: refúgio, fortaleza e socorro. Como alguém poderia sentir-se amedrontado tendo a Deus, esse Deus maravilhoso, como seu Senhor? E aí alguém poderia dizer: não, mas a dificuldade é grande. E aí veja o que é dito sobre a confiança que precisaremos ter, porque aqui se contrapõe o argumento ao fato de que as dificuldades surgiriam, elas seriam grandiosas, mas muito maior era o Senhor. E quais seriam essas dificuldades? Verso 2: portanto não temeremos. Por quê? Porque Deus é um refúgio, é fortaleza e é socorro. Mas alguém insistiria e diria: mas e as dificuldades? Ele: ainda que, agora preste bem atenção nisso, veja bem as dificuldades: a terra se transtorne, primeira; os montes se abalem nos seios dos mares, se lancem lá, segunda; as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Meus irmãos, quando nós olhamos para estas demonstrações aqui de problemas, e aqui o salmista está remetendo os seus ouvintes às questões da natureza, ele está mostrando que Deus, esse Senhor dos exércitos, que é refúgio do seu povo, ele tem domínio sobre a natureza. Então não havemos de temer a terra que se transtorna, que se abre; não havemos de temer os montes que se abalem, até que eles se lancem nos seios dos mares; não deveríamos temer as águas que tumultuam e espumejam, mar bravio, e nem a fúria dos montes. Eu quero que você considere comigo, irmãos, as palavras também usadas aqui pelo salmista, e que não são postas aleatoriamente. Palavras que mostram o problema, a grandiosidade da dificuldade: transtorno, abalo,
tumultuar, espumejar ou espumar, e fúria e estremecer. O que ele está mostrando é como se tivesse uma verdadeira convulsão da natureza aqui. Não há nada sobre controle aos olhos humanos. E os homens certamente se aterrariam diante disto. Mas a fala é: não tema, porque Deus é confiável. E aí você fica a perguntar: mas será que Deus teria controle sobre estas coisas? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 8, verso 22. Vamos agora para o Evangelho. Lucas capítulo 8, verso 22. Aqui está um exemplo do controle do Senhor, o Senhor dos Exércitos, sobre a natureza. Um dos muitos que aconteceu durante o ministério do Senhor Jesus Cristo. Lucas 8, 22. Assim diz: aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele, Jesus, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, afundar. E certamente morreriam. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, estamos perecendo, morrendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Veja as palavras utilizadas pelo salmista, e aqui o que ele põe, Lucas: tudo cessou e veio o quê? Bonança. Controle de Jesus sobre a natureza, o controle do Senhor dos Exércitos sobre a natureza. Deus, o nosso Deus, é um refúgio confiável. E o texto não para por aí. Veja o que temos no verso 25. Cristo então volta-se para os seus discípulos e diz uma coisinha para ele. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles deviam confiar em Deus. Eles não deveriam temer a voragem do mar, eles não deveriam temer os ventos, eles não deveriam temer a fúria das águas, porque tudo está debaixo do controle do Senhor, porque Ele é o único refúgio confiável. Ele não vai abandonar o seu povo, Ele não despreza a sua nação. E aí os discípulos, cheios de temor e admiração, perguntaram: quem é este, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Grave bem isso aqui. Os ventos, as ondas, os mares, os montes, a terra, tudo obedece ao Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o único confiável. Meu querido irmão, eu creio que muitas são as dificuldades que levam você a desconfiar das pessoas, dos governos, das empresas, das instituições de um modo geral. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, segundo a Escritura: Deus é um refúgio e socorro confiável. Ele não vai te abandonar. Você pode entregar a sua vida, que Ele nunca vai lhe trair. Ele nunca vai te enganar. Ele nunca vai te desamparar. Mas esse texto nos traz uma segunda questão muito importante. É que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro, porque Ele é um Deus inabalável, confiável e inabalável. Veja o verso 4 comigo até o verso 7. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Veja que a afirmação credal, ela
está apresentada aqui também nessa segunda parte do Salmo, verso número 4 até o 7. Estava na primeira parte, agora também está na segunda. E nessa segunda parte, o foco é que Deus, que é o refúgio, ele é inabalável. E aí o salmista começa dizendo o seguinte: há um rio, e lembre que essa ideia de rio e de água remete-nos à presença consoladora, animadora, vivificadora do Senhor. Lembra que Cristo, rio de água viva fluirão dentro de ti? E ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, a presença de Deus traz alegria para a cidade. A presença de Deus traz estabilidade à cidade. Ele está lá naquele local, ali é o seu santuário, ele está no meio dela, e por conta disso, essa cidade jamais será abalada. Você pode confiar em Deus, você pode tê-lo como a sua fortaleza, você pode esperar dele socorro, porque ele é inabalável. Primeira delas, como eu disse no início, nós vivemos tempos de grande dificuldade, terror, tem gente com medo de sair de casa, medo de morrer, medo da dificuldade financeira, medo de invasão, medo da violência, tantas coisas, não é, irmãos, que nos assolam. Mas o que precisamos de fato crer é que tudo isso diante do Senhor é nada. Quando nós estamos guardados no Senhor, quando Ele é a nossa fortaleza, nós precisamos crer que Ele é o nosso socorro, que Ele está conosco, presente. Promessa preciosa Cristo nos deixou, ratificando aquilo que desde o Antigo Testamento já tínhamos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que bênção é sabermos disso. Portanto, confie no Senhor, descanse nele. Nações, aquietem-se. Povo do Senhor, confie. A segunda coisa que eu queria que você lembrasse é que, de maneira muito estranha, e por que não dizer pecaminosa, muitas vezes nós estamos nos refugiando em que ou em quem não pode nos dar refúgio. Nós estamos buscando força e proteção naquele que não pode nos proteger nem nos fortalecer. Nós estamos a buscar socorro em quem na verdade precisa de socorro. E Deus nos chama a fazer tudo isso nele. Então, volte-se para o Senhor. Se arrependa de ter buscado guarida em quem não pode dar. E vá até Ele, com humildade, com sinceridade, em completa dependência. E certamente Ele te acolherá. Não é à toa que Ele é refúgio. Não é à toa que Ele é fortaleza. Não é à toa que Ele é socorro nas tribulações. Nesses tempos também, nós ficamos abalados, não é? O nosso coração estremece. Quando a gente acha que a coisa está ficando bem, piora. Isso só mostra, irmãos, que só há um inabalável: Deus. Então, se você quer ter firmeza em meio às provações, somente Ele pode te dar. Você precisa estar firmado nele, firmado na sua palavra, na obediência, na prática daquilo que Ele te ensinou. Você precisa estar em completa dependência dEle. Porque ainda que todos se abalem, Ele está lá concedendo alegria ao seu povo, concedendo
esperança para o seu povo e fazendo com que esse povo permaneça firme. A chuva virá, os ventos, os rios, mas aquela casinha firme ficará, porque está firmada na rocha, inabalável. Em tais momentos, firme-se no Senhor. Ele não somente é confiável, mas Ele é inabalável. Ainda, lembra do convite que foi feito? Contemple as obras do Senhor. E nesse contemplar, a gente chegaria a uma conclusão, que Ele é invencível. Você poderia parar um pouquinho para pensar sobre isso? Você acha que reis vão conseguir vencer o Senhor? Os reinos? Os vírus? Ah, os vírus, hein? Nós estamos susceptíveis a isto. Ele não. E o pior problema que você poderia enfrentar não são os reis, não são os vírus, mas o pecado. E Ele resolveu isto para você, porque Ele venceu. O Rei invencível venceu a morte, o maligno, venceu o pecado, para que eu e você não fôssemos vencidos. Quero finalizar dizendo para você nesta noite, esses dias têm sido como uma montanha russa, não é? Picos, montes, vales, coração acelera, tristeza que vem à alma, tanta coisa difícil, não é? Mas guarde no seu coração a verdade que se repete 3 vezes nesse texto. Quem sabe escrever, como o profeta Abacuque ouviu do Senhor, né? Escreva, de letras bem grandes, para quem puder passar, veja, o justo verá pela fé, não é? Agora seria diferente. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que convicção bendita para você ter no seu coração, diante dos seus olhos o tempo todo. Porque eu creio, irmãos, que quando nós cremos assim, certamente enfrentaremos melhor as dificuldades. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Ele te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, tenha misericórdia de ti. Que Ele cuide de você e da sua família, e que você se refugie nele. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus que é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus confiável, inabalável, invencível. Ó Senhor, como Tu és maravilhoso. Louvamos ao Senhor por tão grande bênção de termos ao Senhor como nosso Deus, termos refúgio verdadeiro, socorro, ainda que as coisas estejam totalmente, ó Deus, fora do nosso controle, nos trazendo apreensões. Olhamos para Ti e a nossa alma descansa. Temos amparo em Ti. Louvado seja o Senhor. Quero pedir por Tua igreja, Senhor, para que o Teu povo lembre-se disso, para que as ansiedades, os temores, as angústias não tomem conta do coração do Teu povo, mas a confiança em Ti.
A convicção de que Tu és um Deus confiável, inabalável, invencível. Oh, Deus, faz isto. Nos ajude. Como os discípulos, muitas vezes parecemos estar dentro de um barco, a ponto de perecer. E o Senhor ali descansando, tendo controle de tudo. E aí nós titubeamos. E o Senhor tem controle. E com apenas a Tua voz, põe tudo nos seus devidos lugares. Que Deus maravilhoso e grande. Que bom é saber que o Senhor é o nosso Deus. Pai, eu quero ainda rogar por esta igreja, para que o Senhor esteja a assistir-nos continuamente, que nos ampare nesses dias, como o Senhor tem feito, dando-nos provisão espiritual, física, material, que o Senhor traga harmonia dentro do lar, criatividade para esses dias que são diferentes de todos os outros, sobretudo santidade. Que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia deste povo, conduza-nos ao arrependimento nacional, porque certamente pecamos contra o Senhor. Ó Deus, ajuda-nos. Ser com os nossos governantes. Também a Tua palavra nos ensina que devemos orar por eles para que tenhamos vida tranquila e mansa. Ajuda-os, enche-os de temor ao Senhor, sabedoria para o governo, para discernir entre o justo e o injusto, o certo e o errado, para que hajam diante do Senhor com temor. Cuida daqueles que estão enfermos, abençoa e restaura a saúde. Cuida dos irmãos que completaram aniversário, Senhor, e completarão ao longo desta semana. Dispensa do Teu cuidado. Estamos longe deles, mas que eles sintam o calor de Cristo Jesus, no sentido de serem amados por Ti e pela igreja. Supre-lhes as necessidades. Que cresçam no conhecimento e graça de Cristo Jesus. Abençoa as nossas famílias, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, tenha misericórdia deles. Graças te rendemos pela voluntariedade de irmãos para ajudar outros. Te bendizemos por tudo isso, ó Deus. E rogamos uma semana, ó Pai, debaixo do Teu santo e paternal cuidado. Mas tudo isso, tendo ao Senhor como nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente nas tribulações. Assim te bendizemos, ó Deus, e o fazemos em nome de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso, com perdão dos nossos pecados. Amém. Cantemos o hino de número 105, meus irmãos. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu
dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Nesse momento nós vamos fazer uma oração final e logo após o Pai Nosso, e depois vamos receber a bênção apostólica. Oremos. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra hoje. Nos ajuda a usarmos esse momento que o Senhor nos deu para alegrarmos em Ti, nosso refúgio e fortaleza. Nos direciona os corações para sermos Teus instrumentos impactantes nesse mundo. Agora nós vamos todos enfrentar mais uma semana. Nos dá a Tua proteção. Guia-nos para vivermos mais uma semana a Tua vontade. Olha sobre os enfermos, conforta e dá-lhes a Tua cura. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós temos alguns avisos. Nós não sabemos até quando irá esse período de pandemia que estamos passando. Porém, nós não podemos esquecer de que somos filhos de Deus, né? E de que nós somos chamados para anunciarmos as virtudes daquele que nos responsabilizou, que nos chamou para sua luz. Então nós vamos aproveitar este tempo para anunciarmos as boas novas, o Evangelho do nosso Senhor. Vamos anunciar através das nossas ações. Nós não podemos fazer como fazíamos antes, sair e encontrar as pessoas. Mas vamos aproveitar para que todas as nossas ações, as nossas falas, seja correspondente a ser um bom mordomo, um bom testemunha do nosso Senhor, nosso Deus Pai. Nós vamos continuar a orar pelos enfermos que nós conhecemos e também por cada um de nós, para que Deus livre a cada um de nós do mal que nos é constante. Que Deus abençoe pelo culto de hoje.